Agora eu quero falar sobre nichos desafiadores. Olha só, nichos desafiadores, você vai ver que eu evito muito usar a palavra dificuldade, a palavra problema, tá? Às vezes sai e tal, mas eu uso normalmente desafio. Isso aprendi com uma pessoa que eu fiz mentoria, inclusive, que eu treinei ela, tá? No universo digital. Olha que loucura. Então eu treino as pessoas e eu aprendo com as pessoas. A frase que eu te falei no começo, que ninguém não tem nada para ensinar, ninguém é tão sábio que não tem nada para aprender. Eu estou o tempo todo ensinando e aprendendo. Então teve uma pessoa que eu treinei ela nesse nicho de digital, teve resultados incríveis e ele falava essa palavra sempre, o desafiador. Né? Então muda isso na sua vida, parece coisa pequena, aqui já vai, além da lição técnica da parada, aqui já vai uma lição profunda. Aqui ao invés de você falar assim, poxa, eu tô com um problema, tô com uma dificuldade, putz, você fala dificuldade, seu cérebro já trava a parada. Entendeu? Pô, tô com uma dificuldade. Cara, muda tudo, velho. Uma palavra. Agora você fala assim, tô com um desafio. Cara, até o sentimento de resolver muda. Você tem mais vontade de fazer a coisa. Espera aí, você sabe que desafio é coisa para você contornar. Então, muda seu vocabulário, tá bom? Então, eu tô o tempo todo me alertando, me policiando sobre isso. Então, o que é um nicho desafiador? Seria no vocabulário normal um nicho, né? Dificultoso o problema. Mas vamos falar um nicho desafiador. O que é um nicho desafiador? É um nicho que você pode fazer, tá? Pode coproduzir uma pessoa, mas você vai ter mais desafios, entendeu? Quando você tiver uma bagagem maior, a coisa vai ficar mais prática, mas no começo você vai dar uma fugida nisso. E olha só, o grande lance desse treinamento é você aprender com as coisas que dão certo, mas presta atenção, você aprender com as coisas que não foram tão bem também. Você aprender com as coisas que a gente fez e, puxa, quebrou a cara no bom sentido. Não quebrou a cara porque tudo que você faz contribui para o seu sucesso do seu próximo passo, se você enxerga tudo, né? O todo, né? Putz, deu ruim aqui nesse ponto, mas lá na frente, né? Deu bom porque aqui deu ruim e você aprendeu uma grande lição. Então, na verdade, você não sabe, né? Você só sabe, Steve Jobs já falou isso, né? Você só sabe conectar os pontos olhando para trás, né? Só que você só consegue viver olhando para frente. Mas daí você tá com um nicho ali desafiador e eu passei por nichos assim, por coisas assim, e eu tô trazendo essas coisas para vocês. Então olha só, já vou te ensinar uma parada onde a gente teve um nicho uma vez que a gente investiu R$200.000, tá? Nossa! Num infoproduto. Talvez algumas pessoas de vocês assustem, algumas pessoas eu sei que já estão acostumadas a investir mais que isso. A gente teve obviamente você não vai começar assim, né? Mas hoje a gente joga jogos altos. A gente fez uma parceria uma vez com um expert, um determinado nicho, que eu já vou te falar o nicho, e a gente investiu R$200.000. Por quê? Porque o nosso jogo é alto, eu já falei para vocês, né? Hoje a gente joga para fazer 7 dígitos, para fazer no mínimo 1 milhão, né, numa coprodução, para bancar toda a estrutura, toda a experiência, todo o know-how que a gente tem, né? Então, daí a gente investiu R$200.000 e não foi tão bem. Não é que foi ruim, tá? Mas não foi tão bem quanto outros nichos normalmente vão. Então, olha só, já vou te explicar qual que é esse nicho, mas você está aprendendo com R$200.000 que eu gastei para você. Você percebe o valor de você ancorar conhecimento? Só isso aqui você está aprendendo com 200, muito mais, né? Porque eu já falei outras coisas aqui, mas só no nicho desafiador eu gastei, pus lá, colocado no cartão de crédito, R$200.000. Não tivemos uma experiência tão boa e eu estou trazendo para você. Então, mesma coisa quando a gente vai para os nossos masterminds e tudo mais, a gente compartilha o que deu certo, mas o que não deu tão certo também, porque isso faz com que as pessoas aprendam e evitem aquele caminho, né? E esse nicho, não vou falar o expert por uma questão só de sigilo, né? Obviamente, de imagem, mas é um nicho de desenvolvimento pessoal. Nicho de desenvolvimento pessoal é ruim? Não, tem gente que faz muito dinheiro com esse nicho. Tá? Nós já fizemos também vários treinamentos relacionados a nicho de desenvolvimento pessoal e também tiveram ótimos resultados. Né? Só que é um nicho mais desafiador. Quando você não tem uma transformação tangível. Lembra que eu falei ali em cima sobre a questão de nicho? Você quer falar para todo mundo, você acaba não falando para ninguém.
eu vejo muitos players grandes, com nome, mas que às vezes vão para o digital e acabam patinando, porque são da área de desenvolvimento pessoal. E é mais difícil, é o desafio do nicho. Significa que esse cara não vai viver, não vai fazer? Lógico que não, vai fazer, ele vai contornar e ele vai achar. Mas normalmente leva mais tempo. Normalmente leva mais tempo para afiar o machado, para entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, esse é o nicho desenvolvimento pessoal. Vou te dar um exemplo. Por que o nicho de desenvolvimento pessoal é mais difícil? Porque não está tão palpável. Olha só. Eu, por exemplo, gosto de meditação. Tá? Eu já fiz 2 retiros de meditação, tá bom? Meditação, independente de religião, tá, galera? Você sentar, prestar atenção na sua respiração. Hoje isso é ciência, né? Melhora um monte de coisa no nosso organismo e tudo mais. Meditação, independente da religião que você tenha. Eu já fiz 2 retiros de meditação, de 10 dias. Eu já fiquei no caso, 20 dias, né? 2 vezes de 10 dias. 10 dias meditando em silêncio, 10 horas por dia. 10 horas por dia, tá, galera? É uma meditaçãozinha de 20 minutos. 2 vezes. Lucas, o que a meditação fez para sua vida? Cara, é difícil de explicar. Fez muitas coisas, mas é difícil. Por quê? Porque não é palpável. Olha lá, eu vou nos lugares para dar o exemplo para vocês, para trazer aqui, galera. Não é palpável. O que a meditação fez para mim? É difícil, cara. Mas a ciência prova que a meditação é bom. Por quê? Porque desacelera, porque você fica mais calmo, porque você... Mas são coisas sutis, são coisas mais internas, pessoais, de espiritualidade, de um monte de coisa, do que transformações assim mais... Ninguém chega e fala, nossa, percebi que está diferente. É difícil, não é que ninguém, mas é difícil. Fiz um curso de meditação, é difícil. Então é mais desafiador. Então a meditação fez uma profunda mudança na minha vida, mas para eu explicar é difícil. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque nicho de desenvolvimento pessoal é isso. Eu já fiz um monte de treinamento pessoal. Cara, incrível, incrível. Nossa, o que foi que você mudou? Putz, cara, não sei o que dizer o que mudou. Sabe aqueles treinamentos de inteligência emocional que a galera vai e fica, né, sem pandemia, né? Você fica 3 dias lá no hotel e você tem uma experiência sobre as emoções e tudo mais. Pô, é incrível, cara. Eu já fiz vários treinamentos assim. Mudam demais. A hora que você sai, você pega a entrevista da pessoa, a pessoa fala, nossa, foi incrível, foi uma transformação. Mas a pessoa não consegue falar o que foi transformado. Mas, cara, esse é o desafio do nicho. Faz parte, cada nicho tem as suas peculiaridades. Ah, o nicho de financeiro tem suas dificuldades, o nicho de digital tem suas dificuldades, o nicho de desenvolvimento pessoal tem também os seus desafios. Então, nicho de desenvolvimento pessoal é mais difícil. Significa que você não vai fazer de jeito nenhum, mas você tem que estar ciente disso. Lucas, vou começar então procurando outros experts. Exatamente, esse é o caminho. Lucas, não tem jeito, já estou com um expert aqui e eu não quero mudar, eu quero fazer com esse expert aqui, nicho de desenvolvimento pessoal, nicho do que for. Tudo bem, só que você daí já vai mais ligado na coisa. Você vai mais procurando qual que é o subnicho daquilo ali, qual que é a real transformação, o que dá para eu puxar para uma coisa mais palpável, mais tangível, aonde que dá para eu buscar uma dor para aquela pessoa, uma solução. Você vai buscar uma tangibilização maior possível, porque você já sabe disso. Tá legal? Beleza, show! Nichos desafiadores, agora a gente vai falar sobre transformação. Isso aqui a gente vai ver mais o tempo todo, tá? Mas eu já quero introduzir isso para você. O que é uma transformação? Você sai do ponto A para o B. Você entra no treinamento, eu estou falando você, mas você vai ter que pensar no seu público, né? Você vai fazer uma parceria com um expert, e daí você tem o seu público que vai comprar aquilo. Como que ele entra e ele sai do treinamento? Você entende? Então, treinamento de inglês, a pessoa espera o quê? Entrar e sair falando inglês. Ou sair com um nível falando, talvez não, né? Porque inglês é uma coisa que vai mais tempo, mas sair melhor do que ela entrou, sair falando 5 minutos em inglês, sair compreendendo em inglês, sem legenda, você entende? Tem uma transformação, essa é o A para o B. Como que a pessoa entra, como que aquela pessoa sai? Ah, ela entra leiga no mercado financeiro, sai sabendo analisar risco, analisar isso e se tornar um investidor com uma rentabilização de X% ao mês. Como que a pessoa entra, como que aquela pessoa sai? A pessoa entra no nosso treinamento, ela vai entrar do zero e vai rumo aos seus primeiros 30 mil, ou ela já faz 30 mil e ela vai aumentar esse valor. Então ela entrou A, ela vai sair B. Isso é a transformação, tá bom? Você tem que sempre
visualizar então nicho, subnicho, qual que é o nicho promissor que a gente passou e qual que é a transformação que aquele nicho está promovendo para a vida da pessoa. O nicho daí vai entrar também naquele produto, naquele expert, que a gente vai entrar no expert na próxima aula. Entende? Quanto maior a transformação, melhor. Mais aquele produto vai ter valor percebido, mais você vai gerar impacto. Transformação que gera. Certo, galera? Então é isso. Bastante coisa aqui já para esse primeiro vídeo. Assista, anote tudo, reveja, que é só o começo. Então, tá aí a nossa primeira aula e a gente vai para a próxima aula agora,